Gente, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem na aula de hoje. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje, que seria a primeira aula aí referente ao assunto da AB2, tá? Esse assunto não entra na nossa provinha de sexta que vem, não entra na AB1, tá? Então, percebam, eu vou falar aqui rapidamente, são alguns slides só, a respeito da concepção geral do projeto de edifícios, né? E aí o maior conteúdo da aula é a respeito de ações e modelos de cálculo, né? Como eu falei para vocês no começo da aula, eu viajei na maionese aqui, terminei preparando a aula inteira pensando em eventos verticais e horizontais, mas o que eu falei para vocês no primeiro dia de aula, a gente realmente vai ver essa parte de projeto referente às ações verticais, né? Com pressão, ok? Só com pressão, tá? Então aqui tem coisa demais. Eu acho que até pela hora eu vou nem mostrar direito assim a parte de carregamentos horizontais, né? Porque isso não vai ser abordado na nossa disciplina, tá? Eu vou adaptar os slides, tá? Para não confundir aí vocês. Então, quando eu der o upload, vai ser só com a parte vertical mesmo, tá? Bom, mas toda a aula eu falo, né? Esse material foi feito, adaptado, né, do material do professor Joel. Eu acho que por isso que eu peguei o material do Joel e fui lá acompanhando, né? E pegou a parte de carregamento horizontal também, tá? Bom, então, beleza. Com relação a essa concepção geral de projeto de edifício, né? Eu vou apresentar aqui os tipos básicos de sistemas estruturais considerados para a alvenaria, né, alvenaria estrutural. Essa divisão, ela foi proposta lá por o Hendry, né, em 81, né, onde os condicionantes para essa escolha do tipo de sistema estrutural é feito com base na utilização que o prédio vai ter, né? Com relação à simetria da planta, né? E outros fatores mais também, né? Então, isso daí é o que define quais paredes serão paredes, né, de alvenaria estrutural e quais não serão, tá? Eu já falei em alguns pontos, assim, em outras aulas, né? Mas eu quero que fique bem claro agora para vocês que um prédio de alvenaria estrutural, né, ele pode ter também paredes, né, de alvenaria não estrutural, só de fechamento, né? Eu comentei isso, né, em mais de uma aula anterior, mas assim, que isso fique bem claro já nesse momento, né? Então o que caracteriza lá uma estrutura, aliás, um prédio de alvenaria estrutural? Olha, você não tem as estruturas, né, em concreto armado, no caso eu estou falando das estruturas lineares, né? Você não tem presença de vigas, né? Você não tem a presença de pilares, ok? Para sustentar a estrutura realmente, né? Você tem são as paredes, mas você pode ter a presença de paredes não estruturais também, certo? Então, tenham bem claro assim esse conceito, né? Tá. Então, o primeiro tipo de sistema estrutural que eu apresento aqui é esse sistema de paredes transversais, né? Tem um exemplo aqui, ó, de uma planta utilizando esse sistema estrutural, né? E notem, isso é utilizado para edifícios de planta retangular e alongada, como esse que a gente está vendo aqui, né? Notem que em traço contínuo seriam as paredes de alvenaria estrutural e em tracejado seriam as paredes, né, de alvenaria não estrutural. Né? Isso aqui, inclusive, pode ser vidro, por exemplo, aberturas em vidro, né, dependendo da utilização. Tá?
Então, as paredes externas, percebam, essa parede de cima e a parede de baixo, né, olhando aqui na figura, ela não é de alvenaria estrutural, ok? Não é de alvenaria estrutural. Notem também que as lajes, elas são armadas em uma única direção, né? Esse símbolozinho aqui, que vocês já devem ter visto em outras disciplinas, né? Concreto armado, por exemplo. Confirmem para mim aí, né? Que vocês já viram esse símbolozinho indicando a direção de armadura dessas lajes, armadas em uma única direção. Ninguém confirmou aqui. Não viram esse símbolozinho aqui para vocês? Concreto, eu acho, né? Concreto armado. Nada, Eu já vi esse símbolo, mas ninguém nunca disse ao certo. Entendi. Pronto. Não, mas é simples, né? Esse símbolozinho aqui, ó, em azul, né? Parecendo uma setinha para um lado ou outro aqui, para dizer no projeto que a armadura da laje, ela é armada nessa única direção, na direção horizontal, vou dizer assim, ok? Então essa é outra característica desse tipo de sistema estrutural, né? A gente tem a disposição desses cômodos aqui na forma de caixilhos, né? Quer dizer, que você tem a laje do piso, a laje do teto, parede de alvenaria estrutural em 1, 2, 3 lados, né? Mas o lado de cima é aberto, ok? Quais são as principais aplicações desse tipo de sistema estrutural, né? Para hotéis, né? Olha que legal, gente, um hotel utilizando esse tipo de sistema e você colocar essas paredes externas aqui, ó, maiores, todas em vidro, né? Isso é uma coisa maravilhosa. A gente que tem hotéis aqui na praia, no litoral, né? Isso é muito bom, né? Mas também é aplicado para hospitais, para escolas, né? Universidades, enfim. Então, esse seria o primeiro sistema estrutural aqui comentado lá pelo Henry, né? E é utilizado, assim, até hoje, ok? Qualquer dúvida, tá? Por favor, microfone ou chat, fiquem à vontade, tá? Bom, o que mais? Um segundo tipo aqui, ó. Sistemas de paredes celulares. Olha um exemplo aqui de planta, né? Aplicado a edificações de plantas mais gerais. Vocês vão notar que as plantas que eu mandar para vocês, né, serão desse tipo aqui, né? Isso aqui é uma coisa, só um exemplo, viu, gente? Não é que existe isso aqui, né? É meio complicado isso aqui, mas assim, enfim, é só um exemplo para a gente entender a ideia aqui, ó. Notem que nesse tipo de sistema estrutural, de paredes celulares, né, todas as paredes são estruturais. Estão vendo? Ó? Não tem mais aquelas paredes de tracejado, né, que tinha no slide anterior. Seriam as paredes não estruturais, né? Esse daqui, ó, todas as paredes são estruturais, né? Isso confere uma maior rigidez ao conjunto, né? E, por isso, sempre que possível, é interessante adotar esse tipo de sistema estrutural, né? Isso aqui é muito legal, assim, para um edifício de apartamentos, né? Então, imagina que você tenha 4 apartamentos por andar. Dá para fazer esse esquema, né? E com simetrias aqui, muito facilmente, né? A gente vai ver outros exemplos aí, mesmo na aula de hoje, tá? É utilizado principalmente em edificações residenciais em geral, né? Acabei de falar. Vocês notem, gente, que as lajes, elas agora são armadas em 2 direções, né? As lajes de concreto armado são armadas, olha o símbolozinho aqui, ó, nas 2 direções, na horizontal e na vertical, olhando para essa imagem aqui, certo? Bom, e um terceiro tipo de sistema estrutural, chamado de sistema de paredes complexo, né?
Ele seria a composição dos dois que a gente viu anteriormente, né? Então, percebam, a gente tem aqui, ó, nessa parte superior e inferior, paredes não estruturais, estão vendo aqui o tracejado, né? Temos lajes armadas em uma única direção, como se fosse aquele primeiro tipo mais alongado, né? Até um pouquinho aqui alongado, né? Mas a gente tem também paredes internas totalmente estruturais e temos lajes também armadas nas duas direções, né? Então, é uma composição dos dois anteriores. O maior interesse seria quando você quer algumas paredes externas não estruturais, mas manter a parte interna mais rígida, né? Essa pode ser uma opção também para hotéis, né? Enfim, tem aplicações aqui diversas, né? Bom, então, a respeito desses sistemas, né? A gente apresenta essa divisão aqui. Passei muito rápido, né? Qualquer dúvida podem perguntar, apresentada aí pelo Henry, né, em 81, ok? Alguma dúvida, gente? Algum comentário até aqui? Bom, se não, vamos falar realmente agora dessa parte de ações, né? E modelos de cálculo, enfatizando, né? Aqui a parte de cargas verticais, ok? Bom, e é como eu falei, isso daqui já é o primeiro passo, né, com relação ao dimensionamento. Eu não vou me aprofundar muito na aula de hoje a respeito de dimensionamento, isso aí fica para a primeira aula, né, quando a gente voltar do recesso, mas já vou falar, tem umas continhas aqui e tal, já vou falar a respeito dessas ações aqui a serem consideradas, né, no projeto de edifícios de alvenaria estrutural, né? Começando aqui pelas cargas verticais, né? Quais são as cargas verticais que a gente precisa considerar num dimensionamento, num projeto de uma edificação, né, em alvenaria estrutural? Bom, primeiro, as cargas provenientes das lajes, né? Então, tem aqui um desenhozinho, né? De duas paredes, a gente está vendo aqui no desenho, duas paredes de alvenaria estrutural, suportando, né, o carregamento de uma laje em concreto armado, né? Então, essas cargas que vêm das lajes, né? A gente pode ainda subdividir em cargas permanentes, né, que seria o peso próprio da laje de concreto armado, né, também o contrapiso dessa laje, né, isso também é levado em consideração nesse dimensionamento, o revestimento do piso, né, e também a presença de paredes não estruturais nessas lajes. Não é? Como eu falei para vocês, aqui eu estou exemplificando nessa figura duas paredezinhas, poderia ter uma terceira parede, né, lá atrás, a gente não está vendo, mas duas paredes de alvenaria estrutural suportando aqui uma laje, sendo que em cima da laje você pode, a depender do seu projeto arquitetônico, ter a presença de paredes de vedação, né? Parede de tijolo mesmo, né? Paredes não estruturais, ok? É lógico que essas paredes, elas têm um peso também, né, aplicados, né, nessa laje que vai ser suportado pelas alvenarias estruturais, né? Então, como cargas permanentes, teríamos basicamente esses quatro tipos, né? Esses quatro aqui. Cargas variáveis, né? A respeito de sobrecargas de utilização, ainda é utilizado pela NBR 6120, né? 1,5 a 2 kN por metro quadrado
para apartamentos, né, residenciais, e 2,5 a 3 kN nos ambientes comuns, como as escadas, né, e no hall, né? Você pode ter a concentração de mais gente do que num apartamento aqui, enfim. Então, são esses aqui os valores utilizados em projeto, né? A gente já vai precisar disso daqui, parte de dimensionamento, tá? Então, procurem e guardando, né, essas informações aqui, principalmente, o que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com dimensionamento para cargas verticais, não é isso? Então, é isso daqui, isso aqui é importante, é o que eu quero dizer, né? É isso aqui que vocês vão levar em consideração, é isso aqui que eu vou relembrar aí na aula que vem, né? Bom, elas descarregam sobre as lajes estruturais, sim, é claro, né? Já falei isso aqui. As lajes armadas em uma ou duas direções, a depender do sistema estrutural, como a gente já viu, né, anteriormente, né? Quer dizer, o tipo de sistema estrutural adotado e a resolução pelo método das linhas de ruptura, isso aqui a gente vai ver depois, o que é isso aqui, tá? Mas assim, não tem muito segredo não, é um negócio meio que dá para imaginar, né? A presença dessas cargas permanentes, cargas variáveis, não é isso? Vocês devem ter visto alguma coisa com relação a isso também nas outras duas disciplinas, né? De sistemas estruturais, né? De concreto armado e estruturas de aço também, ok? Bom, que mais? Bom, aqui tem umas continhas, né? Já é um petisco aí, né, para a parte de dimensionamento. Aqui, ó, ele está considerando a carga distribuída, o Qzinho, né, da parede, né? Então, como é que ele calcula a carga permanente, né? Carga permanente da parede, ok? É a espessura da laje de concreto armado vezes o gama. Aliás, não, isso aqui não é. Vezes o, isso aqui é a carga permanente, né? Da laje. É a espessura da laje vezes o valor gama do concreto. E aí, para a gente ter uma noção assim de valores, né? Considerando, por exemplo, uma laje de concreto armado com 10 centímetros de espessura, né? Então, esse valor do carregamento seria 2,5. Aliás, considerando também aqui o gama do concreto, né? Já, quer dizer, para uma espessura de 10 centímetros, seria 2,5 kN por metro quadrado, né? Só carga permanente, né? As cargas variáveis aqui, ó, aliás, do contrapiso, né? As variáveis, né? Aliás, não, ainda das permanentes, né, gente? Peso próprio, contrapiso e revestimento. Então, peso próprio, já calculamos, né? Contrapiso e revestimento. Esse valor costuma ficar em torno de 1 a 1,5 kN por metro quadrado, né? E ainda o carregamento da alvenaria não estrutural, ele pode ser calculado, né, facilmente como sendo o H da parede, né, a altura da parede, vezes a espessura dessa parede de alvenaria não estrutural, né, vezes o gama da alvenaria não estrutural, ok? Por exemplo, considerando blocos de concreto, o gama da alvenaria, né, pode ser 14 kN por metro cúbico, né? E para bloco cerâmico é um pouquinho mais leve, né? A gente comentou isso aqui também. Então, o gama da alvenaria seria, do bloco cerâmico, né, 13 kN por metro cúbico. Tá? Esses são os valores adotados aí em norma, para a gente ter também uma ideia de valores aqui nessas continhas, considerando uma parede de alvenaria não estrutural, né, de 2,70 metros aqui, né?
e uma espessura de parede de 15 centímetros, o valor dessa carga de alvenaria não estrutural seria dar 5,67 quilonewtons por metro, né? Por metro, porque é pelo comprimento da parede de alvenaria não estrutural, né? Por isso que é por metro. Bom, considerando aqui, para o bloco, isso para o bloco de concreto, né? Para o bloco cerâmico, é um pouquinho mais leve, né? 5,26 kilonewtons por metro. Então, é esse tipo de conta, né, que a gente vai fazer aí na parte de dimensionamento, já está alguns exemplos aqui, né? Alguém não entendeu, gente, essas continhas aí? Dê uma olhada aí. Tem alguma dúvida? Então, não é difícil, É né? uma incógnita meio confusa, mas acho que dá para ir quando a gente tentar. Mas, assim, qual foi, Júlia, qual foi uma parte, assim, que você achou mais esquisito, assim, com relação ao gama do concreto? Onde é que a gente vai aplicar isso daqui? É isso? Não, é porque toda vez quando eu vejo essas incógnitas com esses nomezinhos grandes, pequenos, confunde só, assim, quesito de conceito. Você, a primeira pergunta é o que é isso, né? O que é esse... É tipo isso mesmo. Tem que ter uma legendazinha, né? Embaixo. As Não, normas por têm, né? exemplo, eu não sei o que é esse QPP. Pelo menos eu não estou lembrada. Esse QPP é o carregamento, né, do peso próprio da laje. Ah, tá. O Q de carga distribuída, né? Carregamento distribuído na área, e o PP é do peso próprio. Então, aqui ele está fazendo assim, calculando valores, né, para a gente ter uma noção do que seria essa carga permanente para o peso próprio, para o contrapiso com revestimento, já ele não diferenciou os dois, né? E para paredes não estruturais. Então é para a gente ter uma noção assim de valores, né? Desses carregamentos distribuídos. Agora eu entendi. Um pouquinho mais claro, né? Isso, a gente viu algo bem parecido no terceiro período, é que agora refrescou a minha mente. Em concreto, com Paulo, nossa, é ele mesmo, né? Paulo doido ou Paulo maluco, né? Figura. Tava falando do Paulo aí, nossa, na terça-feira. Grande figura. Bom, do concreto, exatamente aí. Bom, gente, então, o que mais aqui? Então, peso próprio das alvenarias, né? Então, as cargas, né, linearmente distribuídas, como a gente viu aqui, quando eu falei do que, o carregamento referente à alvenaria não estrutural, isso aqui precisa de uma legenda realmente, né? ANE, o que é ANE? Alvenaria não estrutural, né? Ele é linear, né? Tem distribuição linear, quilonewton por comprimento. Comprimento de quê? O comprimento da parede, ok? Que é uma parede de 1 metro, 2, 1,5 metro, não sei, ok? Certo. Então, aqui também valores, né? Considerando o bloco vazado de concreto, BVC, né? Bloco vazado de concreto, 14 quilonewtons por metro cúbico. Isso aqui eu mostrei aqui, não foi? 14 quilonewtons por metro cúbico. O bloco vazado de concreto grauteado. Paulo Gomes. Grauteado. Olha como aumenta, gente, né? A inclusão do grout ali, né? 24 quilonewtons por metro cúbico. Aumenta muito, né? O peso, você grautear alguns vazios de blocos, né? Então isso aqui não é feito assim de qualquer maneira, né? Isso aqui é muito bem pensado, né? Antes de optar, né? Pelo grauteamento de alguns pontos, né? De alguns vazios desses blocos, né?
E o bloco cerâmico, como a gente viu, 13 quilonewtons por metro cúbico, tá? Então, todos esses valores têm em norma também, né? São definidos lá na norma. Bom, aí aqui, ó, eu falo um pouquinho a respeito de carga, de forças horizontais, tá? Então, isso daqui eu acho interessante falar, pelo menos pela questão assim de informação, tá? Mesmo que a gente não vá dimensionar pensando em forças horizontais, mas eu acho interessante falar realmente, é uma informação, né? A respeito da ação do vento, né? Por exemplo. Então, a norma utilizada para a ação do vento em estruturas de alvenaria, né, estrutural, em prédios de alvenaria, você ter ouvido falar, principalmente pensando em estruturas metálicas, né? O Luciano deve ter falado, né? Deve ter citado a NBR 6123, né? De forças devidas ao vento em edificações. É a mesma norma, tá? Então, a velocidade básica do vento, esse V0 aqui nas contas, né? É definido pelas isopletas, né, que são linhas com mesmo valores de velocidade básica do vento, né? Então, isso aqui tem para o Brasil inteiro, né, para todas as regiões. Na região Nordeste, ela vale 30 metros por segundo, essa velocidade básica, né, do vento, sendo que com a revisão da norma, esse valor ele deve ser aumentado, tá? Ele deve ser aumentado. Bom, para definir a ação do vento em um prédio, isso aqui é um prédio, como eu falei, né? Prédio concreto, estruturas metálicas, madeira, né? Você precisa definir 3 fatores, tudo isso aqui definido na norma, né? De acordo com alguns fatores, né? Então, a primeira constante, S1, ela leva em conta as variações do relevo do terreno, quer dizer, se é um local plano, se é um local acidentado, né? Vale 1 para terreno plano ou fracamente acidentado. Né? Esse coeficiente S2 considera o efeito combinado da rugosidade do terreno. Quer dizer, se tem área verde, se não tem, né? É o tipo de piso, né? Da variação da velocidade do vento com a altura do terreno e das dimensões da edificação ou parte da edificação em consideração. Categorias de rugosidade, de piso, de terreno, como eu falei, né? E classe da edificação. Então, você, com essas características da sua construção, você vai terminar numa tabela, vocês vão terminar chegando em um valor para esse S2 aqui, né? O coeficiente S3 considera o grau de segurança requerido, né, e a vida útil da edificação. Então, por exemplo, para hotéis e residências usuais, né, ele vale 1, esse parâmetro S3. E, por exemplo, para hospitais, para prédios de bombeiros, né, forças de segurança, ele vale 10% a mais, 1,1. Esses coeficientes aqui, gente, eles serão multiplicados, né, ó, todos multiplicados um pelo outro e também pela velocidade inicial que a gente calcula por aquelas isopletas, né, que eu falei, e você consegue calcular a velocidade característica para aquele caso, né, e pressão dinâmica do vento. Então, a NBR 6123, ela define esse valor de velocidade característica, né, por meio dessa equaçãozinha aqui, ó. É o V0 vezes o fator S1, vezes o S2, vezes o S3, né? Então, quanto maior esses fatores, né, são proporcionais,
maior será essa velocidade característica, ou seja, maior será a força horizontal, né, considerada ali pelo efeito do vento, né? E o Q, que é exatamente a carga, né, como eu estava falando, carga horizontal, vai ser calculada como sendo 0,613 vezes VK ao quadrado, sendo esse VK em metros por segundo, né, velocidade característica, e o Q em newtons por metro quadrado, né? Aí, não sei, alguém pode ficar curioso, assim, poxa, mas que coisa, por que 0,6123? Gente, isso aqui são resultados, né, de experimentos em túneis de vento. Existem túneis de vento, eu já tive a oportunidade de ver um no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, né? Enfim, a gente não tem na UFAL, né, mas algumas a gente tem. E é resultados experimentais, então chegaram nesse valor ótimo aí, né? Esse valor aqui mais próximo, né, dos resultados experimentais, né? Bom, ainda com relação às forças horizontais, né, nós temos aqui, ó, em consideração o coeficiente de arrasto, né, esse CA aqui, ó, determinados a partir de relações entre altura, largura e comprimento da edificação. Então, com relação, assim, em função desses valores aqui, se chega a um valor de coeficiente de arrasto, né? Área equivalente, né? O que é a área equivalente? É o pé direito vezes o comprimento do edifício, né? Isso é o que é o chamado aqui de área equivalente, para consideração dessa força horizontal, né? E a força em cada pavimento, ela pode ser calculada como sendo a força relativa ao vento, uma força horizontal, né? Seria esse coeficiente de arrasto, vezes esse Q, que a gente calculou aqui por essa fórmula, como a gente está vendo, vezes a área equivalente, né, àquele pavimento, né? Então, o pé direito vezes o comprimento do edifício, ok? Então, com isso, a gente tem a ação ali da força do vento, né? Então, para calcular a força do vento, força horizontal, a gente pode seguir, aqui apresentado assim, bem, de forma bem resumida, bem por cima, né? Na norma, a gente tem muito mais detalhes na 6123 a respeito disso daí, né? Tá. Ainda com relação a forças horizontais, a primeira que eu comentei aqui foi essa ação do vento, né? Mas também pode ser considerado a ação do desaprumo de uma parede, né? Então, isso aqui é normatizado também, essas imperfeições, né? Ó, segundo a NBR 15.961, na parte 1, ou então na NBR 15.812, na parte 1, no item, na seção 8322, a respeito dessas imperfeições geométricas globais da parede, né? Tá aqui um exemplo, aqui é uma parede. Aqui tá exagerado, né? Lógico, a parede não vai desaprumar dessa forma aqui, mas para a gente poder enxergar, né, somente esse ângulozinho aqui, eles exageraram aqui, né? Então, para edifícios de andares múltiplos, deve ser considerado um desaprumo global através do ângulo de desaprumo θA em radianos, conforme se apresenta nessa figura aqui. Então, esse ângulo θA ele pode ser calculado como sendo definido 1 dividido por 100 vezes a raiz da altura aqui da parede, se você estiver considerando o desaprumo da parede ou do prédio como um todo, né? Nesse item aqui, né, global, ok? Onde H é a altura total da edificação em metros, né? Vejam bem, isso daqui que ele fala em ação do desaprumo
tanto pode ser um desaprumo devido a algum erro, não é bem erro, né? Mas devido à construção, né? No processo construtivo, esse desaprumo pode ser vindo lá do processo construtivo. A gente comentou isso aqui, né? Na aula passada também. Existem limites para isso aqui, né? Mas também, para também eventuais empuxos, por exemplo, de terra, né? Ou mesmo de água, né? Então, empuxo aqui de terra ou de água pode gerar esses desaprumos aqui também, ok? Isso é normatizado também e é considerado como uma carga horizontal, né? No edifício, um prédio de alvenaria, né? Poxa, por que que isso daqui pode ser considerado horizontal, né, gente? Vou questionar aqui. Por que que o desaprumo é considerado como uma carga horizontal? Olhando para essa figura exagerada aqui, ó, notem, se não fosse esse desaprumo, o peso próprio da parede, só pensando no peso próprio da parede, né, seria uma carga totalmente vertical, né? Concordam comigo? Se não fosse, se esse ângulo θ aqui, ó, fosse zero, né, o peso próprio dessa parede seria simplesmente um carregamento vertical, não é? Por que é que esse ângulo θ, esse desaprumo, gera uma carga também horizontal? Alguém consegue imaginar aí por quê? O próprio peso próprio é ótimo, né? O peso próprio da parede aqui, ó, vamos supor aqui, que pensando aqui nesse ponto aqui, pronto, lá em cima, né? Pensando no peso próprio da parede, ele não está puxando aqui, ó, na vertical, não é isso? Mas vocês concordam comigo que essa... Alguém vai falar a palavrinha mágica aí? É a Júlia ou não? Não, eu ia pedir para o senhor repetir a pergunta, que eu não tinha entendido bem. Né? Entendi. Olha só, se esse ângulo θ, ele é zero, ou seja, não há desaprumo nessa parede. Aí eu posso afirmar que o peso próprio da parede, só para pensar no peso próprio, tá? Para simplificar, ele seria na vertical. Isso vocês concordam comigo? Sim. Não é? Agora, quando há esse desaprumo aqui, ó, quando há esse desaprumo, o peso próprio da parede gera um carregamento que gera um momento nessa base aqui, ó. Se eu fizer um desenho com uma barrinha, talvez fique mais simples, né? Ó, aqui é o solo, tá? Aqui é o solo. E eu tenho uma barra que está inclinada. E aí, na ponta dessa barra, eu tenho uma carga vertical. Vocês concordam comigo que aqui vai ter uma reação de apoio de momento aqui, ó, não é? Que é exatamente o valor dessa força vezes essa distância. Sim, sim. Não é? Vezes essa distânciazinha aqui, ó, não é? Então, quer dizer, existe uma força, não só, uma reação, não só na vertical, vixe, que coisa horrível. Ainda mais para arquitetura, fazendo... Também, gente, né? Ó, se isso aqui não fosse inclinado, essa força P aqui, ó, estaria totalmente na vertical. Não é verdade? Totalmente na vertical. Sendo que, como ela tem o desaprumo, né? Eu tenho uma carga na horizontal aqui também. É exatamente essa carga na horizontal que ele está falando, né? Então é por isso que esse desaprumo é considerado também
não é no cálculo, né? Como carga horizontal, ok? Como carregamento horizontal, esse desaprumo aí, né? Aqui ele apresenta nessa seção, né, para imperfeição global, tá? Mas isso aqui pode ser calculado por parede também, ok? Bom, beleza. O que temos mais aqui? Com relação à carga horizontal, né? Eu vou fazer dessa maneira, viu? Eu vou passar as ideias globais, mas, mais uma vez, isso aqui não vai entrar no nosso dimensionamento, tá? Só o carregamento vertical. Bom, voltando para ele, então, voltando para a distribuição agora, né, das cargas verticais, né? Qual a conceituação de distribuição de carga vertical apresentada na NBR para a alvenaria estrutural de blocos de concreto, né? Na parte, isso aqui terminou indo para a nova norma, né? Mas na parte 1, parte de projeto, na seção 9, que fala da análise estrutural, né, disposições gerais, hipóteses básicas. Deixa eu ler aqui, não é muita coisa. Ó, a análise das estruturas de alvenaria pode ser realizada considerando-se um comportamento elástico linear, né? O que é isso? Uma relação constitutiva, né? Elástico linear. O que é elástico? Elástico, você aplica um carregamento, a estrutura deforma. Você tira o carregamento, ela volta o que era antes. Isso é o elástico, né? A representação da molinha. E por que é linear? Linear porque existe uma proporcionalidade entre tensão e deformação, ou mesmo entre força e deslocamento, tá? Então, é a relação constitutiva mais simples que tem, elástico linear, representado lá por uma mola, né? Bom, para os materiais, né? Ou seja, ele não considera plastificação, né? Na norma, né, gente? Na norma. Em pesquisa, a gente considera com certeza, tá? Os materiais. Mesmo para verificação de estados limites últimos, desde que as tensões de compressão atuantes não ultrapassem metade do valor da resistência característica à compressão, o FK, e inclusive a gente falou a respeito dele, né, na aula passada. Bom, mas o que eu queria mais ressaltar aqui é o seguinte: a dispersão de qualquer ação vertical concentrada ou distribuída sobre um trecho de um elemento se dará segundo uma inclinação de 45 graus. Vou mostrar aí no próximo slide. Em relação ao plano horizontal. Tanto faz, né? Porque 45 graus, tanto faz na horizontal ou vertical. Né? Podendo-se utilizar essa prescrição tanto para a definição da parte de um elemento, que efetivamente trabalha para resistir a uma ação, quanto para a parte de um carregamento que eventualmente atue sobre um elemento. Poxa, vamos ver a figura, fica mais fácil da gente entender, né? Isso daqui, a respeito dessa distribuição das cargas verticais. Então, na parte de conceito, vamos definir aqui o que seria espalhamento no plano da parede, né? Então, temos aqui essas figuras que ajudam a gente a entender, né? Deixa eu explicar logo aqui. Pega essa figura do lado esquerdo, né? Notem, eu tenho uma parede de alvenaria. Essa parede, por algum motivo, né? Ela é carregada só nessa região aqui, ó, da direita. Vocês estão vendo as setinhas, né? Então, em alvenaria estrutural, a gente considera o espalhamento dessa carga vertical em toda essa região de baixo. Aqui, ó, essa linha que vocês estão vendo é exatamente a linha que forma 45 graus com a horizontal, ou com a vertical, né? Porque é 45 para um lado, 45 para o outro, né? Ok? Mas assim, ó, essa é a linha que forma 45 graus
né, com a horizontal, e em toda essa parte de baixo da linha é onde é considerado que está sendo suportado, né, essa carga, que não é uma carga concentrada, mas também não é uma carga distribuída em toda a parede, ok? Quer dizer, dá para imaginar que aqui não tem uma laje em cima, né? Ou aqui tem um pedaço de uma laje, ou aqui tem uma viga, enfim, eu não sei de onde vem essa carga vertical aqui, né? Mas analisando essa parede, eu sei que ela atua só nessa partezinha do lado direito aqui, certo? No que isso importa aqui, gente? Importa o seguinte, e outra coisa faz até um pouco de sentido, né? É como se fosse assim, olha, se você tirar essa parte da alvenaria que está acima da linha, pensando em resistir esse carregamento aplicado aqui, ela não faz falta nenhuma. E eu não sei se vocês têm essa sensibilidade, né? Total sentido para mim, né? Total sentido. Quer dizer, algo diferente disso daqui, aí já não faz muito sentido para mim, seria imaginar que a parte da alvenaria que está suportando esse carregamento seria só a parte abaixo do carregamento. Isso não faz muito sentido, né? A gente tem essa sensibilidade que esse carregamento ele é distribuído, né? Ele é espalhado ao longo de algo parecido com o que a gente está vendo aqui nessa figura. Tanto que a reação de apoio dessa parede vai ser toda essa região aqui embaixo. Há um detalhezinho aqui na figura, a partezinha da esquerda, aqui no finalzinho, é como se não tivesse reação de apoio, né? Vocês concordam com isso, gente? Isso daqui, ele casa perfeitamente com aquelas figuras que a gente viu, eu acredito que foi na aula passada, a respeito de patologias, não é? Lembrem de como costuma acontecer uma fissuração por cisalhamento, né? Em uma parede de alvenaria. Ela não vai descendo tipo uma escadinha, muito parecido com esse 45 graus aqui, né? Que a gente está vendo na linha. É exatamente isso, ok? É exatamente o que a gente está vendo aqui nessa figura. Isso daqui é até intuitivo, né? Isso é resultado de pesquisa, é lógico, né? Mas é intuitivo também. Eu acredito que para a maioria de vocês, né? Também, né? Bom, essa figura do meio aqui, ela tenta representar o que normalmente acontece e como é considerado, né? No caso de você ter parede, é a caso dos cantos, né? Possibilidade de ocorrência em cantos e bordas, existência de forças de interação. Isso daqui a gente tem uma parede, tá? Amarrada, com armação direta, ok? A parede, uma parede, ela se entrelaça com a outra. Eu acho que a amarração direta de paredes, assim, a gente viu em mais de uma aula, né? Então, olha só, nessa parede aqui, da direita, eu vou falar assim, ela está sujeita a esse carregamentozinho nessa parte da parede, não sei de onde vem esse carregamento, tá? Então, a parte de espalhamento desse carregamento, ela vem aqui, em 45 graus, sendo que ela encontra essa outra parede perpendicular à primeira. Então, a parte de espalhamento desse carregamento desce 45 graus também, ok? Desce 45 graus também. Então, a parte que resiste o carregamento seria essa parte maior dessa parede da direita e esse triângulo dessa parede da esquerda. Vejam isso nas reações de apoio, não é? Agora, vocês estão vendo aqui na figura da direita que essa parede tem a amarração direta e aqui a gente está vendo, gente, a força de cisalhamento, né? A cortante aqui, dessa ligação entre as duas paredes, né? Então, assim, a consideração da distribuição, né? Avaliação do nível das forças de interação, ou seja, as ligações entre as paredes, né? Se for uma ligação direta, maior essa interação. Se for uma ligação não direta, como a gente viu, né?
que inclusive é não recomendável, né? Ela vai ter uma interação menor, né? Então, para forças de interação elevadas, né, a gente tem uma uniformização total dessas cargas, né? Seria no limite, se as duas paredes fossem completamente ligadas, a gente teria uma uniformização total desses carregamentos aqui. E para uma força de interação menor, por exemplo, amarração não direta, né, uma uniformização apenas parcial, né, dessas paredes. O que significa esse parcial? Bom, aí não seria mais um ângulo de 45 graus com a horizontal, mas seria um ângulo maior, não é? No limite, vamos supor que as duas paredes elas estivessem só encostadas uma na outra, você não teria resistência nenhuma, nenhuma reação de apoio com relação a essa parede da esquerda, né? Ela não iria resistir nada desse carregamento aplicado aqui em cima da direita. Ok? Não sei se ficou claro, não sei se vocês têm alguma pergunta com relação a isso que a gente viu até agora. Tranquilo. Não é tão complicado assim, né? Bom, ainda não é o mesmo slide, viu, gente? Eu mudei a parte finalzinho aqui, ó. Com relação aos processos construtivos, né? Com relação a essa distribuição de cargas verticais, né? Para forças de interação elevadas, ou seja, amarração direta, né? Ó, amarração das paredes em cantos e bordas sem juntas a prumo, como a gente está vendo aqui nesse desenho, né? Também a necessidade de utilização de cintas sob a laje e a meia altura das paredes. Opa, isso aqui a gente viu também, né? Essas cintas de amarração, a gente viu aqui, né? Em meia parede, né? E adoção de lajes de concreto armado, lajes maciças, né? Para você ter uma distribuição desse carregamento aqui mais uniforme, ok? Então, isso é que é considerado forças de interação elevadas, tá? O processo construtivo tem que satisfazer essas 3 condições aqui, ok? Quando não, aí seria uma força de interação pequena, né? Como eu falei. Ok? Olha aqui, gente. Tinha um slide aqui, né? Eu podia ter mostrado já, ó. A amarração direta, né? Aliás, direta é essa da esquerda, né? Amarração direta com os blocos deve ser preferida devido à maior eficiência, né? Então a gente não tem juntas a prumo, né? Como a gente vê aqui, ó. Então um bloco para um lado, um bloco para o outro, um bloco para um lado, um bloco para o outro, né? Isso daqui é a amarração direta. Do lado direito aqui a gente tem a amarração indireta, né? Onde você tem uma parede e a outra está só encostada na outra, né? É uma parede perpendicular à outra, elas estão só encostadas, e aí você pode, assim, é o processo construtivo, né? Colocar amarração, armadura, né? Ligando essas duas paredes e o grauteamento desses vazios aqui. Mas isso aqui não é recomendável, né? Como a gente já comentou, né? Aqui, né? Isso aqui tem influência direta no dimensionamento, né? Como a gente está vendo agora aqui, né? Ok? Que mais? Ainda com relação à distribuição das cargas verticais, né? Segundo a NBR 15.961, alvenaria de bloco de concreto, né? A seção 9234, seção resistente. A seção resistente de uma parede será sempre calculada desconsiderando-se os revestimentos, né? Então, é só a espessura do bloco, né, gente? Do bloco. Não é a espessura da parede com revestimento, ok? É só a espessura do bloco. Interação dos elementos de alvenaria. Prescrições gerais, a interação dos elementos adjacentes deve ser considerada quando houver garantia de que as forças de interação possam se desenvolver entre esses elementos e que haja
resistência suficiente na interface para transmiti-las. Tem a ver com essa questão da amarração das paredes, né, que a gente estava vendo até o slide anterior. O modelo de cálculo adotado deve ser compatível com o processo construtivo, exatamente. Caso seja considerada a interação de paredes, deve ser verificada e garantida a resistência de cisalhamento das interfaces. É exatamente isso que eu mostrei nessa figura aqui, né? A questão do cisalhamento que vai ter entre essas duas paredes aqui, né? Aberturas cuja maior dimensão seja menor que 1/6 do menor valor entre a altura e o comprimento da parede, na qual se inserem, poderão ser desconsideradas para efeitos de interação, aberturas adjacentes, cuja menor... A gente vai falar um pouquinho a respeito de aberturas aí. Entre as suas faces paralelas, seja inferior ao citado, valor limite, considerado como abertura única, interação entre cargas verticais, interação para cargas verticais, interação de paredes em cantos e bordas. Pronto. É exatamente isso que a gente estava vendo aqui, ó, né? Nesses dois exemplos são de canto, essa amarração direta de canto e essa indireta em T, né, ó, em T. Deve-se considerar que existirá a interação quando se trata de borda ou canto com amarração direta. Ou seja, aquilo ali que a gente mostrou nos slides anteriores, né, está em norma, né? Em outras situações de ligação, que não a de amarração direta, a interação somente poderá ser considerada se existir comprovação experimental de sua eficiência, né? Poxa, é muito mais fácil você fazer a amarração direta, né, gente? Muito mais fácil. A norma, ela até abre essa possibilidade, né, de você considerar essa distribuição de carregamentos em paredes adjacentes, né? Mas ela lhe cobra aqui, ó, comprovação experimental, né? Então, isso não é interessante, né? Ok? Bom, gente, e aí, alguma dúvida? É aqui, eu estou correndo um pouquinho aqui, porque eu estou olhando o relógio, mas estamos indo bem. Bom. Acho que está tranquilo, professor. Tranquilo? Bom, então agora eu falei bastante a respeito dessas ações aqui, né? Principalmente as verticais. Comentei um pouco a respeito das horizontais, mas não vou entrar na parte de modelos de cálculo, tá? Isso aqui eu vou passar. Mas ainda, com relação às cargas verticais, né? Quais são os modelos de cálculo que podem ser utilizados, né? Percebam, gente, eu já estou falando de cálculo mesmo, de projeto, de dimensionamento, né? De paredes, né? Mais uma vez, assunto da AB2, não cai na nossa prova. Então, quais são esses modelos de cálculos que existem, que podem ser utilizados aí, né? Bom, o primeiro, modelos de paredes isoladas. Como o próprio nome já diz, a gente vai dimensionar cada parede como se ela tivesse não tivesse ligação com outras paredes, né? De forma isolada, né? Como o próprio nome já diz. Então, paredes agindo independentemente uma das outras. Cálculo de tensões, o cálculo das tensões é bastante simples, gente. Olha que maravilha, né? Considerando cargas verticais, o cálculo das tensões é bastante simples. É a carga total na parede dividida pela espessura da parede. Não é? É só isso. É só isso. Agora tem um problema, né? Tudo na vida tem um preço, né, gente? Esse modelo, que é o modelo mais simples, que é o modelo de paredes isoladas, né?
ele apresenta como desvantagem, no final das contas, você vai ter uma necessidade de resistência dos blocos, um valor de resistência mais elevado, né? Como é que eu diria aqui? O seu projeto, ele vai ser um projeto, ele vai acabar sendo um projeto menos econômico, né? Porque você vai ter que utilizar blocos com a resistência maior. Você pode até dizer assim, mas ele vai estar a favor da segurança, né? Concordo com você. Mas alguém está pagando por isso aqui, né? Pagando em dinheiro, né? Então ele vai ser menos econômico, né? Bom, de repente é bom para o projetista, porque é mais simples, mas é ruim para o construtor, né? Bom, estimativa incorreta das cargas nas complementares, as paredes estarem amarradas, como pilotis e fundações em concreto armado. E tensões não uniformizadas, né? Quer dizer, não uniformizadas é isso aqui que eu estou falando, dessa figura do meio, por exemplo, ok? Porque não vai ter isso daqui, você não vai considerar espalhamento de carregamento nas paredes adjacentes. É como se fosse essa figura da esquerda, né? É como se fosse cada parede uma independente da outra, né? Bom, não ocorre alívio das tensões nas paredes mais solicitadas, né? Provavelmente será empregado um bloco com maior resistência, como eu já falei. A gente tem uma figurinha aqui, ó, de um pedacinho de uma planta, e vocês percebam que ele está considerando as paredes de alvenaria estrutural totalmente isoladas. Então a figura está pequena, mas eu não sei se vocês estão vendo aí, ó. Eu tenho aqui, ó, a parede número 1, né, que está na horizontal. Perpendicular a ela, a gente tem uma parede número 2. Elas, percebam, elas estão em contato, né? Mas no seu cálculo você vai contar que não, você vai calcular a parede 1 independente da parede 2. Né? Temos ainda aqui a parede 3, gente. A figura não tem condição aí para vocês, deve estar muito pequenininho, né? A parede 3, ela está aqui na horizontal também, em cima, né? Tem uma abertura aqui, ó, uma janela, por exemplo, né? Separando a parede 1 da parede 2. Né? Parede 3. A parede 4, ela é paralela à parede 2, ela está aqui na vertical. E a parede 5 está aqui embaixo, na horizontal também. E nós temos ainda uma parede 6 aqui, ó, gente. Não sei se vocês estão vendo, onde tem esse G3. Depois eu vou dizer o que é esse G3 aí. Embaixo seria a parede 6. Na verdade, a gente está falando em parede aqui, né? Mas isso é um pilar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A pilar que eu estou falando de alvenaria estrutural mesmo, tá? Não é de concreto armado, não. Isso aí é um pilar. Estou falando que é um pilar porque, com certeza, o comprimentozinho dessa parede, eu não estou vendo as dimensões, né? Mas, com certeza, ele... Não, mas tem as dimensões mais para frente. Ele é menor do que 1/5 aliás, menor do que 5 vezes a espessura, né, da parede ali, né? Então, eu acredito que sim, né? Só de olho aqui você já desconfia que seja. Essa parede 3 aqui também, viu? Né? Muito pequenininha, o comprimento dela é muito pequeno, né, para ser uma parede. É um pilar também, né? Mas tudo bem, em termos de dimensionamento, nesse caso de paredes isoladas, o cálculo é o mesmo, ok? É o mesmo. Ok? Qualquer dúvida, viu, gente? Chat ou microfone, por favor. Tá bom, então o modelo mais simples que tem, paredes isoladas. Beleza. O segundo modelo de cálculo, né? A gente vai considerar grupos isolados de paredes. Como assim, né?
Então, deixa eu já explicar pela figura. Olhem a figura de novo, embaixo à direita, aqui, ó. Ele está considerando a parede 1, que é ligada com a parede 2, ele está chamando de grupo 1 de paredes, né? Só 2 paredes, ok? A Camila vai ter que sair. Tudo bem, Camila, não tem problema. Depois você confere lá o final da aula no YouTube, certo? Tchau, tchau. Bom final de semana. Então, o primeiro grupo de paredes, né? Parede 1, parede 2. Então, já considera a interação entre essas 2 paredes. É claro que tem que ser amarração direta aqui, né? O grupo 2, gente, deixa eu ver, é a parede 3, 4 e 5. Bom, ele está dividido em grupos, as paredes que são ligadas, né? Parede 3, 4 e 5. Esse seria o segundo grupo de paredes. Bom, e a parede 6 ficou sozinha mesmo, não está ligada a nada, né? Então seria o terceiro grupo, tá? Então, nesse as paredes estão agindo solidariamente umas às outras, né? Grupo é normalmente definido pelas aberturas, né? E como a gente viu aqui, ó, tensões totalmente uniformizadas, maravilha, no caso de amarração direta, né? Mais uma vez. Forças de interação suficientemente grandes, né? Distribuir a carga numa pequena altura, ok? Fato aceito e comprovado pela literatura internacional, né? Interessante, internacional, né? Então tem livro lá de 1967, né? Já apresenta cálculo de alvenaria estrutural utilizando esse modelo, né? De grupos isolados de paredes, né? Ok? Medição de deformações em edifícios. Como foi feito, né? Essa comprovação? Através de medição de deformações em edifícios durante a construção, ok? Olha que vantagem, gente. Necessidade de blocos, né, com menor resistência, ok? Se você está distribuindo o seu carregamento nesse T, vamos falar aqui, né, T em planta, é claro que isso daqui tem uma rigidez maior do que se você considerar as paredes agindo independentes, né, uma da outra, né? Então, melhor estimativa das cargas nas estruturas de fundação, né, de pilotis, enfim. Importância da uniformização, né? Aliviar as tensões nas paredes mais solicitadas, exatamente, e a possibilidade de utilização de bloco com menor resistência, como eu já falei, ok? Então, tem exemplos aqui, gente, para a gente ter uma noção de valores também, de como seria o cálculo utilizando um modelo e como seria utilizando outro, né? Ó, tem um exemplo de aplicação, tá? Aqui a gente só mostra os valores, né? Não mostra os cálculos, né? Não ia demorar muito. Procedimento de cálculo, né? Avaliação dos resultados. Bom, primeiro tem um procedimento de cálculo, avaliação dos resultados, e considerando um edifício de 8 pavimentos e uma espessura de parede de 14 centímetros, né? M15. Normalmente para M15, né? Então, os resultados para um pavimento só, considerando só um pavimento, é esse daqui, inclusive, viu, gente? Olha aqui as 6 paredes, ó. P1, P2, P3, P4, 5, 6 são essas 6 paredes. Talvez a figura esteja até um pouquinho maior, né? Eu acho que dá para ver melhor. Parede 1, parede 2, 3, 4, 5 e 6 é o pilarzinho. Olha o comprimento aqui, ó. Da parede 1, 2,55 m, a parede 2, 3,60 m, a parede 3 é um pilarzinho, gente? É um pilar, né? Porque se é 0,14 a espessura da parede vezes 5, não, olha, essa daqui já é parede, hein? Ficou no limite mesmo ali, né, ó. 0,75. Até 0,7 seria pilar.
né? Não, então a parede 3 é parede mesmo, uma paredinha de nada, só por causa de 5 centímetros tá na classificação de parede. Mas isso, como eu já falei, não muda nada para o cálculo, tá? A parede 4, tá aqui a dimensão, a parede 2. Agora, a 6, não. A 6 realmente são 40 centímetros só de comprimento, né? Isso aqui é um pilarzinho de alvenaria, né? Bom, aqui a gente tem a carga da laje já aplicada nas paredes, tá? Ó, quilonewton por metro, né? É linear, isso daqui, ó. Então tem os valores aqui. Notem que aquela parede 6, ó, como ela está sozinha e ela é bem pequenininha, né? Ela está sujeita a uma carga alta aqui, né, gente? Ó, 36 kilonewtons por metro, né? Também é por metro, como ela é pequenininha. O peso próprio já aplicado nas paredes, viu? Estão vendo? Ó, kilonewton por metro, né? Em todos, né? O total distribuído, quilonewton por metro, temos aqui os valores. Realmente, essa parede 6, né, foi a mais solicitada. Não. Peraí. Agora eu me perdi. Não, é porque é por metro, né, gente? Não sei que eu estou me confundindo aqui. O valor total, na verdade, é pouquinho, porque ela é pequenininha, né? Quando multiplica pelo comprimento, dá um valor de carga pequeno, né? Na verdade, a parede 2, dá para ver aqui por essa tabela, que é a parede mais solicitada, né? Ó. Ficou com 72,9 kilonewtons, né? Na parede 2, né? Também ela é bem comprida, né? Enfim. Ok. Tá, então isso daqui, considerando um pavimento... cadê o próximo? Ó, considerando 8 pavimentos, né? Temos aí outros valores, né? Ó, a carga distribuída... Não, pera lá, gente. Só um instante. Essa tabela de cima é considerando paredes isoladas, tá? Paredes isoladas. Paredes isoladas. Para 8 pavimentos, então a gente tem aqui, ó, a carga distribuída, temos os valores, já temos o valor de tensão por metro quadrado, tá? E o valor de tensão multiplicado pela espessura, né? Como eu falei, para calcular a tensão, né? Já calculado aqui em megapascal, né? Tá. E aí, com isso, com esses valores aqui, olha a necessidade de resistência dos blocos, né? Olha os diferentes valores aqui, ó. 15 para aquele pilar 6, né? Para aquela parede 6, aliás, ó. Blocos bem resistentes, é um pilar, né? Na verdade, ó, 5, 15, 8, 5, 4,5, 7, né? E 5. E considerando por grupos de paredes, ó, aquele grupo 1, grupo 2, grupo 3, se a gente for direto lá para a resistência dos blocos, claro, o grupo 3 é só a parede 6, então o resultado é o mesmo, né? Os mesmos valores, né? Ó, resistência do bloco de 15. Mas percebam o grupo 1 e o grupo 2, né? As paredes 1, 2, 3, 4 e 5. Olha a resistência dos blocos aqui, ó. 6 megapascais, né? Quando a gente fez por paredes isoladas, a parede 2 precisava de um bloco com resistência de 7, né? A parede 5, um bloco com resistência de 8, né? Então, essa forma de cálculo, né, esse modelo de cálculo, aliás, né, para grupo isolado de paredes, ela se torna mais econômica, né, para o processo, para a construção, ok? Que temos mais... pronto. Estava preocupado aqui, cara, com o tempo passando e os slides não andavam, né? Mas são esses os modelos aqui, considerando forças verticais, cargas verticais, ok? Aí deixa eu ver se... Deixa eu só passar os slides aqui, sem comentar muito, né?
Com relação à distribuição das forças horizontais, ele fala de painéis de contraventamento. A respeito de contraventamento, confirmem para mim aí no chat ou pelo microfone, com certeza o Luciano falou, né, em estruturas metálicas, isso aí tem uma importância, não é? Pronto, Gustavo, então eu vou aproveitar esse conceito geral de contraventamento aí que vocês devem ter, não é? Então, aquilo que acontece para as estruturas metálicas, da mesma forma, gente, acontece para os prédios de alvenaria estrutural, né? Sendo que, ao invés de sei lá, as estruturas, né? Os pórticos lá, ou treliças metálicas, aqui são paredes, né? Paredes de alvenaria, né? Então, nós temos tipos de paredes de contraventamento, né? Não há uma classificação pré-estabelecida, mas é possível citar o que segue, né? Então, painéis mais solicitados são longos em planta. Né? Então, aquele livezinho aqui, ó, imagine uma planta dessa forma, comprida aqui, né? Então, essa parede, olha o tamanho. Mas se bem tem um projetinho aqui que fica melhor de mostrar. Não precisava voltar para esse. Tem aqui, logo depois. É o próximo slide até, não precisava ter voltado. Painéis menos solicitados, ou seja, curtos em planta, né? Podem apresentar uma menor rigidez. Painéis com e sem abertura, né? Ou seja, a presença de lintéis. Eu acho que eu nunca tinha falado a respeito de lintéis aqui, né? Na disciplina, mas os lintéis, tem figura também sobre isso. É aquela vergazinha que a gente coloca em cima de aberturas, né, de janela, de porta também. Tem figura disso aqui. Então, aqui tem uma planta, né, de um projeto de alvenaria estrutural, né? Eu acho que vocês já viram, eu já mostrei uma outra planta dessa, né? Mostra os bloquinhos, mostra a definição das paredes aqui, região de grauteamento, né? Então, isso aqui é só um exemplo de painéis de contraventamento. Tem esse outro daqui também, a imagem não fica muito boa, né, gente? Nem com fundo preto, nem com fundo branco. Isso aqui, ó, é um prédio de alvenaria estrutural com 20 pavimentos, né? Aqui é vista a primeira fiada da alvenaria, do primeiro piso, né? E aí ele pega algumas paredes dessa planta aqui para mostrar como painéis de contraventamento, tá? É uma parede 32, mas aí não adianta muito, não consigo identificar a parede 32 aqui. Não sei se tanta parede, né, também. Mas tem essa parede 32, tem um desenho dela aqui, ó, também. Parede 32, em comparação com essa parede 41, que é maior, tem a presença de aberturas, tem a presença dos lintéis que eu falei aqui, ó, gente. Estão vendo, né? Para essas aberturas, ó. Nessas outras aqui da direita também. Tá, mas tá aqui, ó. Painel de contraventamento isolado. Percebam aqui, ó, em cinza, né? Os vazios que foram grauteados, os pontinhos passando a amarração, né? A armadura. Nesse painel maior aqui, ó, de contraventamento, acoplados por lintel, né? Eu já mostrei na outra figura lá, associado à abertura de porta e de janela. Dá para ver bem aqui, ó, a região grauteada, armadura. Olha lá os lintéis aqui também, né? Dessa parte com armadura. Aliás, com aberturas, né? Pronto, aqui a gente visualiza, né, um lintelzinho. Ó, mas aqui já é... deixa eu falar disso aqui também. Ainda dá tempo, né? Modelo de painéis, distribuição das forças horizontais, né? Modelo de painéis isolados, lintel fissura e deixa de contribuir. Eu estou falando de painéis isolados, tipo
esse daqui, ó, dessa parede 32, tá, gente? Então, qual o comportamento desse tipo de parede, né, de contraventamento, sujeito a forças horizontais, né? Funciona dessa maneira, o lintel fissura e deixa de contribuir. No modelo de painéis com abertura, aquele 41, né, a fissuração é controlada no lintel, né, porque tem os estribos, né, de aço, né, para não perder a capacidade resistente. E essas figuras que vocês estão vendo aqui, ó, são de ensaios realizados lá na USP, São Carlos, né, onde a gente consegue visualizar aqui, ó, aquelas fissuras que a gente viu, né? Isso aqui já é o painel fissura, assim, em colapso, né? Ou quase, né? Aliás, quase. Aqui tá, não, ainda está só fissurado mesmo. As primeiras fissuras visíveis, né? 49% da força de ruptura, né? Nem metade da força de ruptura, e dá para visualizar essa fissuração, né? Tanto da laje, aliás, aqui é a laje, né? E a ocorrência comporta bom, gente, aí eu começo a falar aqui, não, aqui eu não vou entrar nesse mérito aqui não, tá? Porque aqui ele vai falar de efeito de simetria ou não da planta, sujeito a essas forças horizontais, né? Então aqui seria, por exemplo, uma planta simétrica, sujeito à ação na vertical, ela desloca, né, dessa forma. Uma planta não simétrica, tipo esse desenho aqui, ó, embaixo à direita, ela apresenta uma rotação, né? Então, o mecanismo aqui é mais complicado do que uma planta não simétrica, né? Percebam, nessa figurinha aqui, ó, tanto em uma quanto a outra, eles procuram a definição de eixos de simetria, né? Então, é aquele modelo, aquele sistema que eu mostrei lá no começo, né, de celular, ok? É um grande exemplo aqui. E simétrico, né? Para evitar esse tipo de deslocamento aqui, ó. Né? Então, mais ou menos isso. O que mais? Gente, eu não vou entrar nesse mérito mesmo, não, tá? Que ele mostra o modelo simplificado de painéis isolados para o caso simétrico, tem umas continhas aqui, entra com rigidez dos painéis, né? Isso aqui a gente não vai abordar em projeto, não, tá? Isso aqui já foi viagem aqui, que eu esqueci, simplesmente esqueci, que a gente não ia considerar a força horizontal, né, nos projetos. Não, isso aqui tá bom, né? Ainda mais falta só poucos minutos aí para terminar a aula. A gente conversou um bocado, né? No comecinho ali uma planta não simétrica, tá vendo? Ó? Carga excêntrica. Isso aqui tem rotações, né, no prédio. Gente, isso aqui tá fora. Isso aqui eu não vou nem colocar nos slides, né? Para não confundir mais a cabeça de vocês. Ainda fala de modelo computacional, né? Utilizando barras isoladas, ou então análise tridimensional, óptico tridimensional, o que é que muda, né, nessas duas formas. E ele termina aqui falando ainda de estabilidade global, né? Isso aqui vocês devem ter visto também em estruturas metálicas, né? Efeitos de segunda ordem, né? Coeficiente gama Z. Isso aqui existe para estruturas de concreto também, né? Não só de alvenaria, mas isso aí tem a ver com prédios altos, né? Esbeltos. Ele pode ter esse efeito de segunda ordem. Eu falei, inclusive, né? Quando eu falei ali de desaprumo, né? Era um efeito de segunda ordem que eu estava falando, né? Era exatamente aquilo lá.
Ok, e aqui o que fala de norma? Mas tá bom, né? Isso aqui vai ficar de fora. Deixa eu ver, eu acho que eu vou, a partir desse slide aqui, eu já vou, não vou colocar, tá? Nos slides, não, vou deixar fora. O resto é interessante, porque essa parte de contraventamento aqui